Queria saber como é que esse caso começa, que crime é esse do médico doutor Aurélio Tadeu, é isso? Aurélio. Aurélio Tadeu de Abreu. Que quando começa, como que tudo começa? Como é que Esse vocês crime, Beto, começou no dia 21 de abril de 2024. 2024, quando a Polícia Militar é acionada porque encontraram o corpo desse médico sem vida no interior da própria residência. E como a Polícia Militar foi acionada? Porque o portão da casa ficou aberto durante uma madrugada e até na manhã seguinte, e a vizinhança, de fato, achou estranho, porque não era comum esse médico deixar o portão aberto e o carro também não estava na garagem. E, lógico, a vizinhança acaba acionando a Polícia Militar, que adentra a residência e logo no primeiro cômodo, que é a sala de estar da casa, já encontra o médico sem vida. Porém, ele estava de bruços e com as mãos amarradas para trás. Na sala? Na sala, caído no chão, e com uma guia de cachorro envolta ao pescoço. Isso já foi um sinal de alerta de que realmente ele havia sido vítima de um homicídio. Então, o que a Polícia Militar faz? Preserva o local e dá ciência à autoridade da delegacia da área do fato. O delegado de plantão prontamente vai até o local para ter certeza de que ali realmente se retratava de um homicídio, para acionar a perícia e começar o trabalho de investigação. Só que nós, nas seccionais da Grande São Paulo, e São Bernardo não é diferente, temos um setor de homicídios. E assim que o delegado plantonista toma ciência de um fato semelhante, ele aciona o setor de homicídios, porque é uma equipe especializada de investigação de crimes contra a vida. Chegando lá, o pessoal desse setor, o delegado, os investigadores, novamente verificando o local, a cena do crime, já começam a compartimentar as atividades de cada grupo de investigação, dentre elas, verificação de câmera de segurança na via pública. Conseguiram as câmeras, imagens de câmera de segurança de uma casa vizinha, com uma resolução, inclusive, muito boa. E eu sempre falo, se você for ter câmeras, invista em resoluções e de boa qualidade, resoluções boas, com boa qualidade de imagem. Lá atrás eu até entendo, porque agora hoje você tem hoje um nós HD temos, absurdo. Nós temos, né, equipamentos 4K de alta total, tecnologia. Com som, com áudio, Exatamente. que é tão importante também, né? Também. E, por conta dessas imagens, nós logo verificamos a dinâmica que, de fato, indivíduos desconhecidos adentraram naquela residência durante a madrugada. Houve uma entrada e saída de pessoas, um fluxo de 3 pessoas. Esse médico chegou a sair com uma delas, voltou, então ele chegou a estacionar o veículo novamente na garagem dele e conseguimos acessar a imagem desses 3 indivíduos saindo. 2 deles, um casal, que saem da casa, deixam o portão aberto, e um terceiro que sai com o carro da vítima, deixando o portão aberto também. Motivo pelo qual esse portão permaneceu e ajudou a Polícia Militar a ser acionada. Quando verifica-se essa imagem, principalmente uma delas retrocedendo algumas horas antes do encontro do corpo, viu-se que esse casal chegou em um outro veículo. Conseguimos as placas. Inicialmente achamos que era um carro de aplicativo, mas não era um carro particular, em nome de uma mulher. Diligências foram realizadas até a residência dessa mulher. Essa que estava nas imagens? Não, sogra de um dos rapazes. Ele pegou o carro da sogra para ir até a casa da vítima, junto com essa mulher que realmente estava envolvida. E era a mulher dele, essa mulher? Não era. Todos conhecidos, mas não havia um relacionamento entre eles. E quando chega na casa da sogra, de fato, o carro estava lá, que ele usou para chegar até o local do crime,
E, imediatamente, ela falou, quem usou o meu carro foi o meu genro, ele está aí, ele está aí. E quando ele é abordado, ele confessa a prática do crime. De pronto, assim? De pronto. Pois disseram, olha, viemos aqui, o carro que você utilizou em nome da sua sogra, as câmeras de segurança pegaram, você esteve em tal local. Lógico que a abordagem, quando se chega, né, para ter a certeza da autoria, existem perguntas chaves e procedimentos chaves, até para não acusar quem efetivamente não cometeu o crime. Mas esse rapaz, ele já tinha antecedentes criminais, então ele já havia cumprido pena por crime de roubo. Então ele já sabia os procedimentos e sabia que dali ele não conseguiria se evadir e muito menos contar uma história que o tirasse da cena do crime. Isso seria impossível. Ele, então, prontamente confessou, não, eu estive lá sim, eu fui lá na casa dessa vítima através de um outro amigo e fui junto com uma outra amiga, mas não forneceu dados completos desses dois indivíduos. Ah, eu conheço o rapaz porque nós ficamos presos no mesmo estabelecimento prisional no interior. E essa moça eu conheço porque ela faz programas. Então, esse primeiro que a gente chega, que é o que estava com o carro da sogra... Isso. Pode falar nome, essas coisas? Pode, eles já estão com a prisão preventiva decretada. Quem e é já ele? foi denunciado. Ele é o Diego. O Diego. Quais são os antecedentes criminais dele? Ele tem Qual a história antecedentes, dele? ele tem antecedentes por roubo. Então, ele é um rapaz que realmente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Não havia nenhum crime contra a vida até então, né, nos antecedentes. Ele já havia sido condenado, já cumpriu pena, não devia nada para a justiça atualmente, então ele não está com mandado de prisão em aberto. Porém, o que nós percebemos é que ele, para se sobressair, que isso é muito normal nesse meio, ele já logo diz pertencer à facção criminosa. Ah, tá. Então, ali, não, porque eu sou ladrão, porque eu jamais iria matar ninguém, porque onde já se viu, eu já não faria isso. Quando vocês chegam, ele nega o assassinato. Exatamente. Ele confirma ter estado na casa da vítima para roubar. Então, isso ele não tinha como sair da cena, ele logo afirma e, de forma lacônica, aponta os outros dois envolvidos. Porém, como essa diligência do Mas encontro... ele não tinha telefone? Ele tinha um modo de contato com esses dois? Tinha, então. Aí o que acontece? Quando ele confessa, prontamente o que nós precisaríamos saber? O que foi levado e o que ele tinha com ele. Ele permitiu que fosse feita buscas na casa. Encontramos a roupa que ele estava no momento do crime, porque nós temos imagens, então ele realmente trocou de roupa. Nós encontramos 5 rodas de liga leve com pneus que ele confessou ter subtraído, inclusive levado da casa no veículo da vítima. E ao questioná-lo a respeito do furto do veículo, na verdade, do roubo do veículo da vítima, ele prontamente falou, olha, eu abandonei o carro da vítima aqui nas proximidades. Foram feitas diligências, encontramos o carro dessa vítima, preservamos para pedir a perícia, porque a perícia num local de crime é extremamente importante. Doutora Rosângela está aí para dar essa certeza. O quanto uma boa perícia no local de crime ajuda a investigação ser fechada por completo. Sim, e a preservação desse local, o quanto é importante. Então, imediatamente o local foi preservado, foi acionada a perícia, inclusive para pedir as impressões datiloscópicas, porque inicialmente nós tínhamos nas imagens somente o Diego conduzindo o veículo, mas nada impedia que, no momento do roubo, os outros 2 indivíduos pudessem ter manuseado o carro da vítima. Ele disse que não tinha nada dele além do carro que saiu? Ele levou dinheiro? O que ele levou? Ele disse que pegou o celular. Estava com ele? As rodas de liga leve. Ah, tá, as rodas de liga leve, tá. Um micro-ondas Nossa. E o veículo. Mas o veículo ele abandona. O veículo ele abandona. O veículo ele usou só como uma forma de ir embora. Só como uma forma de ir embora. E o carro da sogra? O carro da sogra ficou para fuga... Dos dois? Dos dois, exatamente.
Interessante, do outro porque casal. que ele não vai com o carro da sogra dele, vai com o carro da vítima. Foi assim que aconteceu. Foi assim Tá. que aconteceu. Assim que eles entenderam melhor a dinâmica, né? fuga. A fuga. Eles vão para o mesmo lugar, os dois Eles carros? vão para locais próximos, para a residência, né? Eles do vão Diego, com o Diego, vão Diego larga o juntos, carro, larga o carro, e eles pegam ele? Eles pegam ele, Tá. e assim, até mesmo para dividir o que eles haviam subtraído, que na verdade, depois nós soubemos, não houve tanta coisa assim Além subtraída. dessa roda-liga, Não. roda-liga é bom, dessa roda Dessa de liga roda de- leve, do isso, celular, do celular, e do micro-ondas. Micro-ondas. Roubaram mais o quê? Vou contar. A moça, quando foi presa, que essa que participou do crime, ela alega ter levado gêneros alimentícios. Ela Comida? chegou ao ponto de levar carnes congeladas, bebidas, porque ela mesma disse, já não tinha mais nada lá. Nós achávamos que ele tinha dinheiro dentro de casa. Ele não tinha. Então, o que deu para levar, eles levaram. Qual foi o ponto como é que... Eu sei que você está... Vamos no seu Sim. raciocínio, daqui a pouco, claro que você vai me trazer Lógico, quem conheceu e tal. quem. Bom, a partir desse momento, como as diligências foram feitas de forma ininterrupta, desde o momento que o corpo foi encontrado, esse indivíduo foi preso em flagrante delito. Conseguimos fazer Diego. com que ele fosse preso em flagrante. Na própria sexta-feira, porque o crime ocorreu na madrugada de quinta para sexta. O corpo foi encontrado na sexta-feira, à tarde. Na sexta-feira, final da tarde, o Diego já estava preso em flagrante. Já sabíamos com quem ele estava, apesar de não termos a qualificação completa, mas nós sabíamos de quem se tratava e conseguimos ir levantando essa qualificação. E através da apreensão do telefone celular dele e até mesmo da obtenção das conversas que ele mesmo forneceu, Não nós precisou vimos, quebrar, ele deu senha, deu tudo? ele deu a senha, ele mesmo permitiu que fosse acessado, até para dizer que, olha, eu não sei quem são, eu conheço pelo apelido, eu conheço de ouvir dizer, mas está aqui o contato deles. Ele já estava querendo tirar daquela situação proveito, para que ele respondesse apenas pelo roubo e não pelo latrocínio. Porque, como eu tinha dito, quando o corpo foi encontrado, parecia um homicídio. Posteriormente, nós vimos que se tratava de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Nós vimos que ali a intenção era a questão patrimonial, obter a vantagem patrimonial, e não um simples homicídio. Então, esse Diego, ele se coloca na cena do crime, mas se afasta com relação ao latrocínio. Por detrás de toda essa história, nós tínhamos outras duas pessoas que precisávamos identificar e representar pela prisão temporária deles, para que eles pudessem ser capturados. Mas, independente disso, todo esse trâmite formal foi feito, mas nós já tínhamos equipe na rua e até mesmo todas as forças de segurança da cidade, diante de um caso tão complexo, se dispuseram a começar a procurar esses dois implicados no crime. E assim, no sábado à noite, conseguiram deter a moça implicada. Chegou primeiro nela. Chegou primeiro através nela. do celular através do Diego e das tudo. investigações do celular, do monitoramento de rede social, tudo isso quem é conseguiu. Ela é uma garota de programa, O nome dela? amiga do Diego, Carolina. Quantos anos o Diego tem, a Carolina tem? Olha, o Diego deve ter em torno dos seus 42 anos e a Carolina em torno dos seus 35, 36. Mais ou menos isso. E chegamos em quem? Na Carolina. A Carolina estava na região ali de São Bernardo, num bairro muito próximo ao local dos fatos, num bar. Livre, leve e solta. Muito tranquila, não esboçou reação nenhuma. Na hora da prisão. Na hora da prisão, foi levada até o plantão policial e lá ainda não havia sido decretada a prisão temporária dela. Não havia dado tempo do juiz decretar. Mas ali,
ela sendo ouvida a respeito dos fatos, ela também confessa. Também, eu confesso que eu roubo. Confessa o roubo. Ninguém quer a morte, né? Não, Por que ninguém será? quer. Mas ela já começa a implicar os outros dois. Só uma coisa assim, o que ela tem de antecedente? Ela já Ela foi não presa? tem antecedentes criminais. Nada. Não, ela era não. prostituta, mas Garota de programa, prostituição mas... não é crime. E aí o que ela alega? Ela começa a desenhar melhor toda a situação. Ela alega conhecer o Diego, sim, porque ela é garota de programa, frequenta lugares que o Diego também frequentava, e disse que não tinha relacionamento e não conhecia a vítima de lugar nenhum. Que quem conhecia era o outro rapaz, O terceiro, que foi o último a ser preso. Leonardo, que era amigo do Diego, que haviam ficado presos juntos no mesmo estabelecimento penal. E o que ela fala? O Leonardo pediu para o Diego se ele conhecia algumas meninas que pudessem fazer programa, porque ele tinha um amigo, esse amigo a vítima, O Aurélio, que o médico. que costumava dar umas festinhas na casa dele e queria algumas meninas para animar essas festinhas. Diego... Que também não é crime. Não, até aí, Até ali não fazer festinha, não. Não é crime. Aí Diego liga para ela e fala: você topa? Tem um amigo que quer fazer uma festinha, paga de 70 a 100 reais para você topa? Ela falou: topo. E assim eles marcaram. Mas essas tratativas E com ele a chama vítima... o Diego por quê? Como é que é? É a Carolina, que é a garota do programa, Diego, o Diego, que é o primeiro preso. E Leonardo, E o que Leonardo. foi o último preso. E o Leonardo chama o Diego por quê? Porque o Leonardo não conhecia nenhuma garota de programa. Ele chama o Diego, isso é o que ele alega, né? Então, Óbvio a Carolina que não é conheceu o Diego, não o Leonardo. Exatamente. Apesar de ter chegado com o Leonardo. Exatamente. Eles chegaram os três juntos. Na verdade, o que acontece? Um chegou a pé e os outros dois de carro. O Diego com a Carolina, que são amigos, que se conheciam. Então são os dois que se conhecem, Sim, o Leonardo que chega a pé. Leonardo chega a pé. Então, aí, quando ela é presa, começa a se desenhar efetivamente o que aconteceu. Ela presa, confessa, e aí ela já traz para a cena do latrocínio, né, do roubo seguido de morte, o Diego. Ela diz: não, o que aconteceu foi que nós entramos na casa para uma festinha, ingerimos bebida alcoólica, o Aurélio, que é a vítima, já estava sob efeito de álcool, já estava sob efeito de substância entorpecente. Drogas. No local dos fatos, encontramos invólucros. Não a substância propriamente dita. Que seria mas o quê? Cocaína? De cocaína. Invólucros, que denotava o uso da substância. E aí ela disse que ela, inclusive, com o Aurélio, chegaram a sair. Foram até um supermercado para comprar mais bebida. Por isso que tem um entra e sai. Por isso que tem um entra e sai. E lá, ela alega não saber, mas ela já sabia que a intenção era cometer o roubo. Eu ia te perguntar, eles foram para uma festinha e da festinha virou um roubo ou eles foram para roubar? Eles foram para roubar. Em que pese eles alegarem que da festinha virou um roubo. Mas eles foram para roubar. Iria mais gente ou seriam só os quatro? Não, seriam só os quatro. Seriam só os quatro. E o que ela fala? Que ela, inclusive, tinha uma substância com ela, fornecida pelo Diego, para colocar na bebida do Aurélio, para que ele apagasse. Um Boa Noite Cinderela. Um Boa Noite Cinderela. Então, ela sabia que eles É iam lógico roubar. que ela sabia. Ela é contraditória. Só que ela não aponta qual substância, não foi encontrado que ia nada, fazer e isso? por Se era que uma queria festinha. fazer. Exatamente. Mas parece que não Dormindo, deu ninguém faz certo. festinha. Não. E parece que não deu certo. Ou ela não conseguiu colocar a substância, ou ele não ingeriu Só a até bebida. explicar para as pessoas, gente, festinha, sendo bem assim, é uma morgia, tá? Que se utiliza o termo festinha. Sim. Aqui, principalmente em São Paulo. Mas é porque às vezes as pessoas acham que iam para uma festa. Não, Não. era para uma noite de sexo Uma noite entre de todos. sexo entre Só todos. para deixar claro o que seria isso. Com ingestão de bebida alcoólica, uso Drogas de e entorpecente, enfim. Aí ela alega que não deu certo essa questão de tentar dopá-lo. Porém, a ideia do roubo era latente.
quando ela coloca na cena do crime o Diego, e ela diz, aí o Diego foi para cima do Aurélio, Por quê? para que ele pudesse contê-lo. Ele queria amarrar o Porque Aurélio. o Aurélio não tomou Porque o Aurélio não tomou a essa Bonnet Cinderela. substância. Então ele deu um mata-leão no Aurélio. Porque o Aurélio percebeu que ia ter Percebeu mais do que que iria uma ter festinha. mais do que o que ele imaginava. Tentou esboçar a reação, mas já sob efeito de álcool, ele já estava com os reflexos mais lentos. Eles beberam também? Usaram drogas, os três? Beberam. Mas Não, eles estavam mais mas estavam maneirados, mais, até porque eles sabiam o que iam fazer. Exatamente. Beberam, acredito, até para levar a vítima a ingerir mais bebida alcoólica. Então ele deu um mata-leão no Aurélio, prontamente já amarrou as mãos dele para trás com um carregador de celular, mas conseguiu colocar uma guia que já estava que lá. já estava lá, uma guia de cachorro no pescoço do Aurélio. E por quê? Essa que já guia de estava quem? lá. Também Ele já tem estava cachorro, lá. não? Não tem. Pode ter tido no passado, mas não estava tem. tão fácil de achar. Olha, pela bagunça da casa e pelo local do crime em si, ali se achavam coisas muito estranhas, Beto. A gente vai entrar aqui, eu quero Nós saber quem é vamos o entrar. Aurélio, o Isso. local. Eu tenho umas imagens da casa Tem. que eu vi. Tá. Então, ali, a Carolina já coloca o Diego como o autor do latrocínio, porque ele envolve no pescoço do Aurélio uma guia de cachorro para fazer a constrição, imaginando que fosse fazê-lo apagar. Porém, ele cai de barriga para baixo e ali ele já fica imóvel. Ele estava pelado, estava com roupa? Ele estava sem camisa, trajando as calças e o tênis. Porém, quando ele foi encontrado, essa calça já estava mais Aberta. abaixada. Porque eles né? abaixaram ou ele já foi abaixando? Eles não entram nesse detalhe e agora nós temos que esperar o laudo de exame necroscópico, que foi pedido também exame sexológico. Claro. Nós não podemos afastar hipótese nenhuma. Foi pedido a colheita de sêmen, enfim, isso ainda demora um pouquinho para chegar. Também o toxicológico dessa pra vítima. Para ter uma ideia, hoje é dia 30 de abril de Isso. 2024. Então é tudo muito recente. Muito né? rápido. Isso aí faz o quê? É, Uma semana. uma semana. Que todas essas prisões. Que conseguiu esclarecer tudo, e prender. Entre achar o corpo Isso. do Aurélio, médico, até hoje, são o quê? 10 dias? 10 dias. 10, Foi 15 realmente muito rápido. Então, quando a Carolina é ouvida, ela já coloca o Diego como o autor do latrocínio. E ela diz que quando os três viram o Aurélio caído, já imóvel, já foi um corre-corre, ela mesma diz, foi um corre-corre para pegar o que tinha. Foi aí que ela alega que pegou gêneros alimentícios. Nossa. Que ela foi no freezer, pegou peça de picanha, costelinha, cerveja, vinho, e foram colocando tudo no carro da vítima. As rodas, o micro-ondas, telefone, e que deram uma olhada na casa para ver se conseguia encontrar mais valores em dinheiro, porque eles acreditavam que, por ele ser médico, ele tivesse alguma quantia em dinheiro ali.